Saudações a todos. Vamos continuar nossos estudos sobre as propriedades da matéria. Vamos falar um pouquinho agora sobre a atomística, que é o estudo do átomo, da estrutura do átomo. Importante ressaltar aqui algumas questões históricas, tá? Esse conceito de átomo como uma partícula que vai compor a matéria, partículas muito pequenas que vão compor a matéria, é um conceito bem antigo, já explorado por uma escola de pensamento grega, dentre o qual se destaca Demócrito. Foi um pensador bastante proeminente, tá? Ele viveu no século V antes de Cristo. Isso é extremamente interessante notar, que essa ideia tão atual, ela já foi pensada em um momento tão antigo, E ele dizia o seguinte, que o átomo seria a unidade fundamental de tudo que existe. E ele seria como se fosse uma esfera indivisível. Então, era o seguinte, se nós pegarmos qualquer material, nós podemos, segundo Demócrito e sua escola de pensadores, e dividíssemos esse material progressivamente, Imagina uma pedra, você quebra essa pedra, depois continua quebrando esse pedacinho de pedra até farelinhos, esse farelo você ainda consegue reduzir o tamanho desse farelo, vai chegar um ponto que você não consegue mais dividir esse material. Quando você não consegue mais dividir esse material, você tem o que Demócrito chamava de átomo, que é a partícula indivisível, partícula básica de tudo que existe, certo? É uma ideia bem interessante e bem compatível, com o que a gente vai ver em vários momentos, mas tinha um defeito, era pautado somente no campo da filosofia, ou seja, não partia para o campo científico. Demócrito, ele usava a razão para chegar a que ele chama de verdade. Ele não fazia testes como os cientistas fazem, ele não empregou o método científico. Então, essa ideia, por mais bonita que fosse, ela carecia de comprovações, certo? Muito tempo depois, lá, mas no contexto da Revolução Industrial, um proeminente cientista inglês, John Dalton, ele retoma esse conceito de átomo e ele diz o seguinte, que o átomo é uma esfera indestrutível ou seja, não pode ser destruída, é indivisível é maciça, ou seja, não tem espaço vazio, e não possui carga. E diz ainda que as substâncias que existem são formadas por combinações de átomos diferentes e que existem, por exemplo, existe o átomo de carbono, todo átomo de carbono vai ser igual, mas ele pode se combinar com oxigênio, com dois átomos de oxigênio e formar o dióxido de carbono, o gás carbônico, certo? Então ele dizia basicamente isso. E ele
chegou a essa conclusão através de dados experimentais, tá? Não só de experimentos que ele promoveu, mas também de dados de outros pesquisadores da época. Então ele já aplicou aqui o método científico. E o átomo de Dalton, ele seria mais ou menos como se fosse uma esfera maciça, certo? Se a gente fosse desenhar o átomo de Dalton, que recebeu o carinhoso nome de modelo bola de bilhar, né? Bola de sinuca. Certo? Deixa eu apagar só um pedacinho aqui. O modelo de Dalton ajudou a entender como as substâncias elas eram formadas, né, através da ligação, né, da união de átomos iguais ou diferentes. Mas ele tinha uma série de defeitos, como por exemplo, ele não ajudava a explicar fenômenos eletromagnéticos, que os cientistas da época estavam começando a ter interesse por esses fenômenos aí. Mas foi um modelo bastante bem sucedido na época. Esse modelo ele foi sucedido pelo modelo atomístico proposto por Thomson. Thomson, ele viu que o átomo, na verdade, ele tinha partes positivas e partes negativas, né, quanto à sua carga. A parte positiva ele chamou de próton, era conhecido como próton, tá? Próton, carga positiva. E a parte negativa era conhecido como elétron, carga negativa. Com esse modelo, além de explicar a formação das substâncias químicas, era também possível explicar os fenômenos relacionados ao eletromagnetismo. Então já foi um avanço bastante considerável, né? Mostrando que a ciência ela sempre caminha a ponto de aperfeiçoar os seus modelos, certo? E o modelo de Thomson ele era mais ou menos dessa forma aqui. Vamos imaginar, vou pegar uma cor aqui, uma esfera. Essa esfera aqui tem carga positiva, tá? Seria o próton. E aderido ao próton, né, grudado ali no próton, nós teríamos várias partículas carregadas negativamente. Cada partícula dessa é um elétron. Né? Tem carga negativa. Esse modelo ele ficou conhecido carinhosamente como modelo pudim. Com passas. Né? A gente pode imaginar aqui por quê, né? Você tem como se fosse o pudim seria essa parte azul, né, que é o próton, que tem carga positiva, e nele você tem as passas inseridas, né, como se fossem as passas que a gente encontra às vezes em alguns doces, né. Então ele ficou conhecido na época, né, então é engraçado essa parte. E este modelo então ele pôde explicar várias questões com relação ao eletromagnetismo, né, além da formação das substâncias. E novamente ele era pautado no método científico.
foi um modelo extremamente bem sucedido até vir um modelo ainda mais aperfeiçoado, que é bem próximo do que a gente tem na realidade, não mais próximo que a gente tem atualmente, que é um modelo de Rutherford. Bohr. Recebe o nome de dois pesquisadores aqui, e é um modelo que a gente vai adotar nos nossos estudos, certo? Nós temos também a adição de um nome importante aqui, o Chadwick. Opa, deixa eu fazer melhor. Nós vamos ver mais adiante o porquê desse mais Chadwick aqui, certo? Mas este modelo de Rutherford Bohr mais o Chadwick, ele é o seguinte: além de dizer, né, que o átomo ele tinha cargas positivas e negativas, esse modelo proposto por esses pesquisadores, ele dizia o seguinte, que o átomo ele não era uma esfera maciça, né, e indivisível, como dizia Dalton. Na verdade, ele era composto por espaços vazios também. Na verdade, boa parte dele era espaços vazios, além das partículas com carga positiva com cargas positivas, né, e negativas. Então, como era esse modelo? Nós temos um núcleo, né, o átomo ele teria um núcleo, em volta do núcleo existia uma região chamada de, vou colocar em volta do núcleo aqui para vocês verem, chamada de eletrosfera. Todo espaço entre o núcleo e a eletrosfera, tá? E também entre as outras camadas da eletrosfera, que a gente vai falar mais adiante, seria espaço vazio. E no núcleo, o que existe no núcleo? Existem os prótons e os nêutrons. Prótons mais nêutrons. Próton tem carga positiva e os nêutrons têm carga zero. Na eletrosfera ficam os elétrons. E os elétrons têm carga negativa e eles ficam ali, tá? Girando, né? Como se fosse girando, orbitando. Imagine o sistema solar, né? O núcleo seria como se fosse o Sol e na eletrosfera seria como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Então, os elétrons ficam girando em torno do núcleo, tá bom? E esse é o modelo proposto por Rutherford Bohr. Chadwick, ele foi importante porque ele foi quem descobriu os nêutrons, tá? Que são partículas que têm carga elétrica igual a zero, não tem carga elétrica, bom, mas são extremamente importantes. Vamos dar uma olhadinha no átomo de hélio, tá? Do elemento químico hélio, para a gente ter uma ideia de como fica o núcleo, como fica a eletrosfera, tá bom? Vamos lá. Então, no núcleo, né, imagina aqui o átomo de hélio, vou colocar até em azul aqui. Elemento químico hélio. O hélio ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, certo? Quando a gente começa a desenhar o átomo de hélio, ele vai ficar da seguinte maneira: ele vai ter um núcleo
onde a gente vai ter os prótons, que vão ser essas bolinhas aqui. Dos prótons, né? Vamos colocar assim. E, além dos prótons, o hélio tem 2 nêutrons. Isso aqui, núcleo. Bom, núcleo do átomo. Em torno desse núcleo, ele vai ter uma camada que é a eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos os 2 elétrons. Vou colocar aqui de outra cor, né? Para facilitar. Um elétron, outro elétron. Nós temos aqui o elétron que tem carga negativa. Aqui a gente tem um próton em carga positiva no núcleo, né? E a gente tem um nêutron que tem carga zero. E essa região aqui é chamada de eletrosfera. Certo? Então, nota. Esse aqui é o núcleo, né? Apontado aqui em verde. Em laranja nós temos o próton, né? Um próton sendo apontado, mas na verdade no núcleo nós temos 2 prótons, né? Para o átomo do elemento químico Hélio, e 2 nêutrons. Em torno do núcleo nós temos aqui em roxo a eletrosfera, e mostrando aqui em vinho, né? Nós temos os elétrons, sendo que cada elétron tem carga negativa. Todo esse espaço aqui entre a eletrosfera e o núcleo é espaço vazio. Então já não é mais uma esfera maciça, certo? Então essa é a cara do modelo de Rutherford, Bohr, né? Com a adição do nêutron aí por Chadwick. Muito legal. Avançando. Além de conhecer sobre a natureza do núcleo e da natureza da existência da eletrosfera, o modelo de Rutherford-Bohr ele prevê o seguinte, que a eletrosfera ela é dividida em camadas, tá? E essas camadas elas vão receber letras e nomes, certo? Letras e números, perdão. Então nós temos aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 camadas. E nós temos a letra correspondente. Essa letra tem que sempre vir em maiúsculo, tá bom, pessoal? Começa com a letra K, L, M, N, O, P, termina na Q. Cada letra, né, cada número desse aqui representa um nível energético. O que isso quer dizer? Que o número 1 é a camada de elétrons mais próxima do núcleo, tá? Enquanto
o número 7, né, que é representado também pela letra Q, é a mais distante do núcleo. Então, vamos colocar uma setinha aqui. Opa. Então, aqui estaria o núcleo. Quanto mais distante do núcleo, menor o nível de energia. Menos energia essa camada vai ter, tá bom? Quanto mais próximo do núcleo, mais energia essa camada vai ter. Então, qual é a camada que tem mais energia? É a camada 1, né? Ou camada K, que é a mesma coisa. E a que vai ter menos energia vai ser a camada 7, ou, né, camada Q. Cada camada dessa aí pode ter o número máximo de elétrons nela. A camada K, por exemplo, ela pode ter no máximo 2 elétrons. Aqui é um número de elétrons, tá? Número de elétrons. Número máximo de elétrons. A camada L pode ter no máximo 8 elétrons. A camada M pode ter no máximo 18 elétrons. A N, 32, a O, 32, a P, 18 e aqui no máximo 8, certo? Esse número de elétrons não pode ultrapassar esse valor aqui. Então, se eu disser para você que existe um elemento químico que possui 3 elétrons na camada K, eu estou passando uma informação errada. Bom, informação falsa, porque pode ter no máximo 2 elétrons. Mas se eu disser para vocês que existe um elemento químico que vai possuir 7 elétrons na camada L, essa informação é verdadeira, pode ser verdadeira, tá? Por quê? Porque não ultrapassou o valor máximo, 7 é menor que 8, então pode ter 7 aqui na camada L, tá bom? E assim por diante, só não pode ultrapassar esse valor, mas o valor pode ser menor ou pode ser igual, tá bom? E se a gente fosse desenhar essas camadas, como é que ficaria? Um átomo com todas essas camadas aqui. Vamos colocar um núcleo aqui com essa cor vinho, né? Como a gente fez. Vou colocar aqui em cima. Que nós teríamos núcleo. Que é que nós temos no núcleo? Os prótons. E os nêutrons, né? Em volta do núcleo nós vamos ter a eletrosfera, tá? Em diferentes camadas. Então nós vamos ter aqui, vamos colocar em cores diferentes. Vamos. Nós temos a camada K. Esses tracinhos é para simbolizar que eles estão girando em torno do núcleo, né? Iria continuar para cá assim, girando em torno do núcleo. Bom, os elétrons que ficam aqui. Essa camada pode ter quantos elétrons? A camada K pode ter no máximo 2 elétrons, tá bom? Então aqui, camada K, vou colocar em azul. A camada seguinte é a camada L. Vou colocar mais próximo assim. Quantos elétrons essa camada pode ter no máximo? Pode ter no máximo 8 elétrons, certo? Pode ter menos que 8, pode ter 8, mas não mais que 8. Em seguida, nós temos a terceira camada. A nossa eletrosfera, que é a camada M. Pode ter até
18 elétrons. Depois nós temos a camada N. A camada N pode ter 32 elétrons, né? Bastante coisa. No máximo 32. Pode ter menos, só não pode ter mais. Depois nós temos a camada O. Aqui na nossa eletrosfera. Opa. Pode ter quantos elétrons? 32 elétrons no máximo. Na sequência, nós temos a camada P. Vou consertar aqui, ficou feio. Camada P. Maiúsculo, tá, gente? Tudo maiúsculo aqui. Nós temos no máximo 18 elétrons nessa camada aqui, que é a camada P. E agora temos a última camada, que é a camada Q, que pode ter no máximo 8 elétrons, tá bom? Então vamos acompanhar aqui novamente. Nós temos o núcleo, onde ficam os prótons mais os nêutrons, né? Vou até colocar aqui para vocês. Prótons mais os nêutrons ficam aqui. P mais N, né? Prótons mais nêutrons. Uma setinha para indicar. E aqui nós temos a eletrosfera, as 7 camadas da eletrosfera. Nós temos camada K, L, M, N, O, P e Q. A camada K é a mais energética, ela está mais próxima do núcleo. A camada Q é a menos energética, ela está mais distante do núcleo. Cada camada dessa pode ter um número máximo de elétrons, né? Só acompanhar aqui do lado. E essas camadas, né? Nessas camadas, os elétrons ficam girando em torno do núcleo, né? Girando aqui assim, fazendo esse movimento, orbitando, né? Como se fossem ali os planetas do sistema solar. Ficam girando, obedecendo a essa ordem aqui. Tá bom? Isso no modelo de Rutherford-Bohr com a adição do nêutron de Chadwick. Muito bem? Então, extremamente importante conhecer essa distribuição aqui. Vamos dar sequência. Importantes informações sobre o átomo. O átomo, ele é neutro. Isso quer dizer o quê? Que a carga elétrica dele é zero. Isso já foi previsto lá atrás, né, do modelo de Dalton. Só que ele não conhecia os prótons e os elétrons. Por que que o átomo ele é neutro, né? Ele tem carga elétrica zero? Porque todo átomo ele possui prótons, né, em seu núcleo. E todos eles, exceto o hidrogênio, possuem nêutrons também. Só que os nêutrons têm carga zero. Os prótons têm carga positiva. E além disso, na eletrosfera ficam os elétrons que têm carga negativa.
o número de prótons é sempre igual ao de elétrons em um átomo. Se os prótons têm carga positiva, o número de prótons, deixa eu melhorar esse desenho aqui, é igual ao número de elétrons, quer dizer que o número de partículas com carga positiva e o número de partículas com carga negativa é igual. Se positivo e negativo é igual, eles acabam se anulando, né, que dá um valor de carga igual a zero. Por isso o átomo ele é neutro. Tá bom, gente? Muito importante. Agora, existem situações em que os átomos podem perder ou receber elétrons. Nós vamos ver mais adiante. E aí, quando ele perde ou ganha elétrons, a carga dele não é mais zero, passa a ser positiva ou negativa. Aí ele se transforma num íon, tá? Só fique com essa informação por enquanto. A gente vai trabalhar mais à frente. Outra informação importante. O próton tem massa igual a 1, assim como o nêutron. Já o elétron tem massa desprezível. A gente diz que a massa dele é zero, tá bom? Não é exatamente zero, mas a gente diz que é, porque a massa dele é insignificante. Então, se a gente quiser saber a massa de um átomo, a gente tem que somar os prótons com o nêutron, com os nêutrons. E a gente descobre a massa do átomo. Certo, pessoal? Então, vamos fazer uma tabela aqui para a gente entender melhor. Vamos colocar aqui próton. Vamos colocar aqui o nêutron. Vamos colocar aqui o elétron. Bem torto aqui, né? Opa. Aqui a gente tem a carga elétrica. Aqui a gente tem a massa. Vamos preencher aqui. Deixa eu só dar uma melhorada nessa parte aqui. Próton, ele vai ter carga positiva, né? Carga mais 1. O nêutron vai ter carga elétrica igual a 0. O elétron tem carga negativa, menos 1. E a massa? O próton vai ter massa igual a 1. Nêutron vai ter massa igual a 1. E o elétron vai ter massa igual a 0. Certo? Vamos seguir. Outro conceito importante. O número de prótons
é usado para identificar cada elemento químico. Ou seja, se eu disser para vocês que o hidrogênio tem um próton, todo átomo que existir na natureza que possuir um próton vai ser considerado o elemento químico hidrogênio. Agora, se eu disser para vocês que o hélio tem 2 prótons, e disser que encontrei um átomo com 2 prótons lá na China, esse átomo com 2 prótons vai ser o elemento químico hélio, tá? Porque apenas o hélio vai ter 2 prótons. A quantidade de prótons é chamado de número atômico. Do elemento, tá? Que recebe o símbolo de Z maiúsculo. É como se fosse o número de identidade do átomo, do elemento químico, na verdade, né? Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Número de prótons. Deixa eu colocar numa outra página aqui. Número de prótons é igual a número atômico, que é o Z. Bom, P é igual a Z. Beleza? Então, se o hidrogênio tem um próton, quer dizer que ele tem Z igual a 1, número atômico igual a 1, beleza? Então, todo átomo que tiver Z igual a 1 vai ser o hidrogênio. Ele não pode ser outro elemento químico, tá bom? Se tiver número atômico igual a 1, número de prótons igual a 1 é o hidrogênio. Se tiver 2 é o hélio, tá bom? Se tiver 6 é o carbono. É o número de identidade do elemento químico, certo? Um outro conceito importante é o número de massa. O número de massa nada mais é que o somatório dos prótons mais nêutrons. E ele é muito fácil de compreender, porque cada próton, né, a gente viu naquela tabela, tem massa igual a 1. E cada nêutron, né, representado por N aqui, tem massa igual a 1 também. O elétron não entra na conta, porque o elétron não tem carga. Ou não tem massa, perdão. Não entra porque não tem massa. Vou colocar até entre aspas aqui. Que a massa dele é próxima de 0, tá bom? Então, para a gente descobrir a massa de um átomo, a gente precisa somar o número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? E o número de massa é representado pela letra A maiúscula. Então, A, que é o número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Deixa eu dar uma olhada aqui em alguns exemplos para vocês. Vamos colocar aqui alguns exemplos, de verdade. Nós temos aqui o elemento químico lítio.
tá bom? Tem esse símbolo aqui, Li. O lítio, ele tem Z igual a 3. Se ele tem Z igual a 3, né? Isso quer dizer o quê? Que o número atômico dele é 3. O número atômico é a mesma coisa que a quantidade de prótons. Então, ele vai ter 3 prótons, certo? E a gente sabe que um átomo ele é neutro. Se ele é neutro, ele vai ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, quantos elétrons ele vai ter? 3 elétrons. Então, tá vendo? No átomo, o número atômico é a mesma coisa que a quantidade de prótons, que sempre vai ser igual à quantidade de elétrons. Ou seja, a quantidade de elétrons vai sempre ser igual à quantidade de prótons. Beleza? Além dessa informação, nós temos que o lítio tem 4 nêutrons, tá bom? Vamos calcular então a quantidade de massa que ele possui, né? O número de massa do lítio. O número de massa recebe o símbolo de A. A gente não sabe o número de massa do lítio. Como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que o número de massa é igual a N mais P. Então, o número de massa vai ser igual a 4 mais 3. O número de massa igual a 7. Então, o número de massa do lítio é igual a 7, tá bom? Agora vamos desenhar o átomo de lítio aqui, só para a gente ter uma ideia de como ficaria. No núcleo, nós teríamos o que? 3 prótons. Vou colocar aqui de verde, né? Manter aquela cor. Um próton, 2 prótons, 3 prótons. Vou colocar assim, tá bom? E número de nêutrons, ele tem quantos nêutrons aqui? 4 nêutrons. 1, 2, 3, 4. Deixa eu melhorar isso aqui. 4 nêutrons. Bom, vamos fazer melhor. Fazer maior essa parte aqui. Opa. Nós temos 1, 2, 3 prótons. E quantos nêutrons? 4 nêutrons. 1, 2, 3, 4 nêutrons. Então, esse é o núcleo, tá bom? Em volta do núcleo, nós temos os elétrons na eletrosfera. Então, a gente vai ter aqui a camada K, que pode ter no máximo 2 elétrons. Então, a gente vai desenhar os 2 elétrons aqui. Opa, tá muito grande para ser um elétron, né? Vou colocar um menorzinho aqui. Ainda tá grande, mas só para a gente conseguir ver. De outra cor. Dois elétrons. E aqui a gente coloca a outra camada. Qual camada que é essa aqui? Essa é a camada K. Pode ter no máximo 2 elétrons. Lembra lá que a gente viu lá atrás. Aqui a gente tem
camada seguinte, que é a camada L. A camada L pode ter no máximo 8 elétrons, só que nós temos 3 elétrons no total, já colocamos 2 na camada K. Então está faltando um só para a gente colocar. Então a gente vem aqui e coloca o outro elétron aqui. Então nós temos 3 elétrons, 2 na camada K e 1 na camada L. Fizemos a distribuição, tudo certinho. Aqui nós temos os 3 prótons e aqui nós temos os 4 nêutrons. Aqui é um núcleo e aqui é a eletrosfera, aqui em laranja. Os átomos, os elétrons, né, perdão, ficam orbitando em torno do núcleo aqui. Perfeito, gente? Vamos dar prosseguimento. Existem denominações que até apareceram aí na apostila de vocês, que elas são as seguintes. Os átomos, eles podem receber esses nomes aqui, tá? O primeiro deles é, vou colocar em preto aqui mesmo, o termo isótopo. Significa que quando a gente fala que 2 átomos são isótopos, eles têm a mesma quantidade de prótons. Eles vão ter a mesma quantidade de prótons. Aí, a dicasinha aqui para vocês. A palavra isótopo tem esse P aqui no meio da palavra, tá? Esse P ajuda a gente a lembrar da palavra próton, né? Então, quem for isótopo vai ter a mesma quantidade de prótons, tá bom? Vamos para o seguinte. Temos o termo isóbaro. Mesma quantidade que eu estou escrevendo aqui, mesmo número de massa. Qual que é o símbolo de massa? Símbolo de massa é A. E olha o que temos aqui, no meio da palavra isóbaro, temos um azinho, tá? Que é referente a esse A ali, que é um número de massa. Temos ainda uma outra terminologia, que é isótono. Isótonos são átomos que têm mesma quantidade, agora sim, quantidade, né? Estamos escrevendo lá em cima. De nêutrons, tá? N. E olha só o que temos aqui na palavra isótono. Um Nzinho aqui que nos indica nêutron, né? Para a gente lembrar a palavra nêutron. Então vamos recapitular aqui. Isótopo tem esse pezinho aqui no meio da palavra que lembra da gente próton. Por isso são átomos que têm o mesmo número de prótons, mesma quantidade de prótons. Isóbaro tem esse A aqui no meio da palavra. A nos lembra o símbolo de massa, tá? Número de massa.
mesmo número de massa. Então, os átomos vão ter o mesmo número de massa. E isótono tem esse N aqui no meio da palavra, que nos lembra a palavra nêutron. Então, esses átomos vão ter a mesma quantidade de nêutrons, mesmo número de nêutrons. Beleza? Então, fica a dica aí pra gente. Vamos lá, para a gente terminar, vou dar um exemplo aqui. Nós temos, vamos analisar a situação hipotética. Nós temos um elemento químico X, tá? Ele tem massa igual a 10, ele tem número atômico igual a 6, e ele tem número de nêutrons igual a 4. Desse lado aqui agora nós temos Y, elemento Y, tudo maiúsculo, tá, pessoal? Número atômico é igual a 10, ou número de massa é igual a 10, número atômico igual a 5, e número de massa igual a 5. Vamos lá. O que esses átomos têm igual? Eles têm o mesmo, né? Eles têm em comum o mesmo número de massa. Se eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Né? Olha o azinho aqui do isóbaro, para a gente poder lembrar. Detalhe, não precisa fazer esse círculo como eu fiz aqui quando for escrever a palavra isóbaro, tá? Isso é só para a gente conseguir visualizar aqui, né? Que a quantidade, o número de massa deles é igual, né? O A deles é igual. E a palavra isóbaro tem esse A aqui no meio. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui, novamente, X e Y. Vou colocar com cor diferente aqui. O elemento X. E aqui a gente tem o elemento Y. O elemento X, nesse caso aqui, ele vai ter massa igual a 10, número de massa, né? Número atômico igual a 5, e o número de nêutrons igual a 5. O elemento químico Y, ele vai ter número de massa igual a 11, número atômico igual a 6, e número de nêutrons igual a 5. E agora, o que eles têm em comum? Vamos lá. Eles têm em comum isso aqui, ó. Esse é o número de nêutrons. Quando os átomos têm em comum o número de nêutrons, eles recebem o nome de isótomos. Olha o Nzinho aqui no meio da palavra, para lembrar que tem o mesmo número de nêutrons, N, e o número de nêutrons aqui é igual. Os dois têm 5 número de nêutrons. Bom, então eles são isótomos, esses átomos aqui. E os isótopos? Na natureza, agora, de verdade, tá? Existem formas diferentes do carbono. Nós temos aqui o carbono 12, né? C é o símbolo de carbono, que é
isótopo mais comum. E nós temos aqui o carbono 14, certo? Isso que a gente está vendo aqui em cima é o número de massa deles. Então isso quer dizer o quê? Que o carbono 12 tem número de massa igual a 12, enquanto o carbono 14 tem número de massa igual a 14. O número atômico do carbono é sempre 6, tá? Que é o RG deles. Lembra lá que eu falei com vocês? Então, se olhar na tabela periódica, vai ver que o número de massa do carbono vai dar sempre 6, vai ser sempre 6. Bom, agora a gente pode descobrir o que eles têm de diferente. Eles têm de diferente aqui o seu número de nêutrons. Né? Para dar 12 aqui no número de massa, a gente precisa de 6 nêutrons. Então, a gente tem 6 aqui, ó, 6 mais 6 igual a 12. E para dar 14 aqui, a gente precisa de 8 nêutrons. 6 mais 8 dá 14. Então, olha só que interessante. O que vai mudar aqui nesses isótopos, né? Vamos colocar aqui isótopos. É o seu número de nêutrons, né? E o seu número de massa atômica, consequentemente. O número atômico é o mesmo, e o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, né? O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, ele tem 6 prótons, e esse aqui também tem 6 prótons. Então, o que eles têm em comum aqui? Vamos colocar aqui... Eles têm em comum o número atômico, né? O número de prótons. O número de prótons, né? P, que é, para a gente lembrar aqui, o P na palavra isótopo. Beleza, gente? Terminamos por enquanto e até a próxima. Bons estudos para vocês.